Olá, hoje vamos falar sobre o assunto que diz respeito a muitos negócios, vendas. Vendas diretamente trabalhando com Google AdWords. O Google AdWords, ou mais conhecido também como links patrocinados, é capaz de fazer verdadeiros milagres. Claro que depende de muitos ramos de atuação, porém, na maioria dos casos, eu vou mostrar nesse vídeo de hoje, que na maioria dos casos o Google AdWords consegue trazer bons resultados. Nesse vídeo eu vou explicar como que funciona o Google AdWords, qual a forma de investir no Google AdWords e também eu vou contar um case de um cliente nosso, que até um case deste ano, onde esse cliente ele começou com um investimento de R$200 por mês e ele acabou chegando hoje ao investimento de R$2.700 mensais, porque ele conseguiu entender que quanto mais a cada real inserido dentro do Google AdWords, ele conseguiu ver que vinham mais contatos, mais orçamentos para o negócio dele. Então, acompanhe comigo aqui agora em tela e eu vou mostrar e explicar todos esses detalhes para você. Vamos lá então? Muito bem, agora em tela eu vou conseguir explicar como que funciona o Google AdWords. Para a gente iniciar, eu fiz um termo de pesquisa aqui, fiz uma pesquisa no Google com serviços de jardinagem, para mostrar para você que está me vendo agora que tem todo tipo de negócio sendo anunciado no Google, ou seja, jardinagem, pedreiro. Eu vou dar um outro exemplo aqui com os serviços de pedreiro. Observe aqui, ó, esses itens aqui que marcam anúncio aqui na parte superior e na parte à direita aqui, tudo isso aqui são anúncios pagos, ou seja, clientes do Google que estão investindo nesta mídia, pagando o Google para aparecer. Serviços de pedreiro, também aparece alguns anunciantes, tá? Então aqui tem empreiteiras, enfim, pedreiro de acabamento, tem várias coisas, anúncios de vagas de emprego também que acabam aparecendo aqui. E mais um outro termo aqui, máquinas agrícolas, ou seja, há todos os tipos de negócios sendo trabalhado anúncios dentro do Google. Eu vou dar uma ideia, dentro agora, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Eu vou dar uma ideia mais clara com esse tipo de produto. Eu vou pegar aqui máquinas agrícolas para fazer um exemplo. Tá? Antes de eu contar o case, eu quero explicar primeiro como que funciona esse trabalho de Google AdWords. Cada vez que uma pessoa for aqui e clicar em cima desse anúncio, essa empresa aqui ela vai pagar um valor de clique. Eu fiz uma planilha no Excel para poder tentar explicar melhor como que funciona diretamente esse tipo de mídia. Vamos lá. Planilha do Excel aqui aberta. Eu tenho aqui uma opção, eu pago um boleto ao Google num valor de R$100. Vamos voltar aqui. No valor de R$100 e eu preciso comprar dentro do Google palavras-chave. Existe uma ferramenta que é a ferramenta de palavras-chave do Google. Se você procurar por planejador de palavras-chave, eu vou até abrir aqui o link, ferramenta de palavras-chave Google. É este link aqui, ó. Se você entrar nesse link, você vai ver, você digitando no seu navegador aí a ferramenta de palavras-chave do Google, vai abrir esta tela mais ou menos parecida com essa, tá? Só que você tem que ter uma conta dentro do Google AdWords para poder utilizar esta ferramenta, que é coisa simples também, você não precisa pagar nada, basta fazer um cadastro e você já tem esta conta e pode fazer a pesquisa para verificar como está o custo das palavras do seu tipo de negócio. Então, só voltando aqui no exemplo da máquina de tratores, aliás, máquinas agrícolas, esse anunciante aqui comprou esta palavra, ou no caso, esta expressão-chave, máquinas agrícolas. Então, se eu clicar aqui, ele vai perder alguns centavos ou reais. Tá? Então, voltando agora aqui na ferramenta de palavras-chave do Google AdWords, eu tenho uma palavra que eu procurei aqui por máquina agrícola. E aí eu cliquei diretamente em cima de uma sugestão que o Google me fez para eu poder ver os custos dessas palavras. E eu selecionei, observe aqui, ó, por exemplo, máquinas tratores, ela tem o custo de 42 centavos, ou seja, se clicar em cima do link, digitando aqui máquinas tratores, ele vai custar 42 centavos para o anunciante.
Outra palavra, máquinas agrícolas, tratores, 65. Vou pegar uma mais cara aqui, acho que a mais cara aqui é de 1,54. Tratores e máquinas agrícolas. Neste caso aqui, o custo é 1,50 para clicar, ou seja, clicando aqui ele vai ter o custo de 1,54, não 1,54. Eu fiz no Excel aqui uma planilha para você entender um pouco melhor. Vamos supor que você pague ao Google um boleto de R$100. Esse valor pode ser pago tanto com boleto como também cartão de crédito. E vamos supor que você compre estas palavras aqui. Máquinas agrícolas, tratores, tratores e máquinas, tratores, máquinas agrícolas. Então, quando alguém digitar algo relacionado a essas palavras e clicar no seu site, ou seja, o seu anúncio aparecer e for clicado, por exemplo, máquinas agrícolas, tratores, o custo de cada clique vai ser de 65 centavos. Eu vou fazer um exemplo agora, aqui os outros também, o outro custa 34 centavos e o outro 1,54, a outra palavra. Vamos supor que no dia 9/10 de 2014, tem aqui 8 cliques em cima da palavra máquinas agrícolas tratores, em cima desse anúncio que você vai criar para aparecer no Google. 8 cliques desta palavra, eu vou colocar aqui mais 5 cliques dessa palavra e vou colocar aqui mais 4 cliques desta palavra. No outro dia, no dia 10, observe que aqui tem o total já, né, onde eu estou multiplicando o custo do meu clique pelo total de clique que ocorreu naquele dia. Aqui no outro dia aconteceu 10 cliques, no outro aconteceu 23 cliques e aqui na outra palavra aconteceu 8 cliques. Então nós temos aqui um total de gasto de R$ 39,70 para 2 dias de anúncio. Lembrando que foi investido um total de R$ 100, certo? E gasto R$ 39,70 em 2 dias. O saldo que eu ainda tenho para os dias seguintes seria aqui de R$ 60,30. Ou seja, essa mecânica, esse cálculo, esse formato que o Google trabalha é no formato como se fosse de cartão pré-pago. Vou dar um exemplo de celular, que a gente tem aí um cartão pré-pago de celular, você compra R$ 100 em crédito para falar no seu pré-pago de celular e você vai falar, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, o custo da operadora por minuto, vamos supor que seja R$1. Então, a cada minuto falado, você vai queimar R$1 daqueles 100 que você colocou no início. A mesma coisa aqui. Só que, para você fazer um anúncio, por exemplo, aqui fala sobre máquinas e tratores, né? Então, eu vou dar uma outra ideia. Olha só quantas palavras que ele me sugeriu. Eu tenho, na verdade, bem mais palavras que isso, tá? Então, ele vai sugerindo N palavras que as pessoas podem, talvez, estar buscando dentro do Google. Então, essas 3 palavras foi apenas um exemplo. Então, um anúncio meu, por exemplo, para compre tratores ou algo nesse sentido, ele pode vir listado aí com muitas e muitas palavras. Não é somente as palavras, 3, 4 palavras, são N palavras, expressões-chave, né? Poderíamos dizer assim. Muito bem, entendido agora como que funciona o custo para anunciar no Google, eu vou agora ir diretamente ao case de um dos nossos clientes. Não vou falar, obviamente, o nome do cliente, né? Até mesmo porque trata-se de estratégia de negócios, então cada cliente que a gente tem o compromisso, né, de manter sigilo sobre as informações. Então eu vou passar agora para os custos desse cliente. Quanto que ele investiu no Google desde o começo e qual o resultado que ele obteve. Lembrando o seguinte, você pode estar se perguntando, é caro para chuchu anunciar no Google? Com certeza é caro, não é barato, tá? Cada vez mais tem empresas novas iniciando dentro do Google, fazendo anúncios e o que vai acontecer com isso? Cada vez mais as empresas vão inflacionar o mercado, ou seja, se você só tem 5 anunciantes no seu ramo de atuação, maravilha, perfeito. Agora, se você tem 50 anunciantes, imagine o que vai ser o custo dessas palavras. Cada empresa vai estar colocando um custo, por exemplo, optando por pagar um pouquinho a mais na palavra para poder ter um destaque melhor. Então, este formato do Google é como se fosse também um leilão de palavras-chave. Então, quem pagar mais, ou seja, o Google diz para você que o custo da palavra é 65 centavos, mas você pode investir 80, R$1, R$2.
E o que vai acontecer? Você vai acabar inflacionando o mercado e todas as empresas acabam fazendo isso. Então esse custo hoje, em 2014, outubro de 2014, está 65 centavos, mas pode ter certeza que daqui a 2 anos esse custo vai estar em R$ 1,50, R$ 2, R$ 3, ou pode ser que daqui a um mês isso já aconteça. Voltando aqui na linha do pensamento para a gente não se perder, eu vou entrar aqui diretamente nos investimentos que esse cliente fez desde fevereiro desse ano, tá? Então eu vou navegar aqui, vamos lá, voltando um pouquinho mais. Primeiro investimento, R$ 200. Esse valor de R$ 200 que ele investiu, ele teve aqui, observe aqui, ó, dia 3, aquela história dos dias. Assim como eu fiz o gráfico aqui, ó, tem o primeiro dia, o segundo dia, e tem aqui dentro do Google AdWords também. Então, no primeiro dia, depois que o pagamento dele aprovou no Google, ele gastou R$ 7,91 e teve um total de 10 cliques, ou seja, 10 pessoas que chegaram até o site dele. Isso aqui em torno de 79 centavos por clique, tá? Então, esse foi o custo médio que ele teve de cada pessoa que acessou o site. No dia seguinte, aumentou o número de pessoas, foi para 15 cliques e no dia seguinte 16, 11 cliques e assim foi aumentando. O que ele entendeu? Aqui ele conseguiu um código de promoção, lembrando que o Google AdWords ele tem códigos de promocionais que você coloca crédito lá dentro e você consegue fazer um teste com a ferramenta. Porém, para que isso funcione é necessário no mínimo um investimento de R$ 50 para você começar a testar o Google AdWords. Na sequência aqui foi gastando aquele R$ 200, ele na verdade colocou 200 e teve mais 120 que ele adicionou. Então, na verdade, a gente fez isso por aqui, né? A gente faz a consultoria do Google para ele. Então, todos os dias foram tendo gastos. Tá? Observe que a média de gasto aqui é 10 reais, 10, 11, 12. A gente determina isso também, tá? Eu posso determinar qual o valor que eu quero gastar por dia, tá? Porém, se ele tem, por exemplo, 120 reais ou 200 reais ou 300 reais na conta dele que ele colocou, pagou o Google para isso, ele pode tentar gastar esses 300 reais em um dia só. Claro que ele vai ter N contatos a mais naquele dia. Porém, lembrando que isso depende de cada ramo de atuação. Tem certas buscas no Google que são feitas com mais frequência, né? Coisas mais, por exemplo, notebook, celular. Então são palavras que as pessoas buscam mais vezes, durante o dia, né? São muitas pesquisas relacionadas a isso. Agora, um produto como máquina ou um trator agrícola para determinada ação, já é mais complicado porque é uma busca que não é tão utilizada todos os dias. Claro que tem pesquisa, mas não tanta como celular, por exemplo. Continuando a linha do pensamento aqui, então todos os dias teve gastos na média de 10 reais. Aqui, o que ocorreu? Foi aumentado para 20 reais. Então, ele já entendeu que se ele aumentasse 10 reais, aí nós já estamos no mês de março, né? Se ele aumentasse 10 reais o investimento no dia, ele teria o dobro de cliques. Então, olha o que aconteceu aqui, ó, 10 cliques, 14, 11, 10, aqui passou para ter 20 cliques por dia. Então, todo dia começou a ter mais acessos no site. Lembrando que isso aqui é cliques, tá? Não é pessoas que entraram em contato. Então, tem que separar muito bem isso aí. Então, eu tenho a pessoa que vai até o site e vai embora depois. Ou tem a pessoa que vai até o site e faz o que exatamente a gente precisa, que é converter, chegar a uma página de contato e mandar um e-mail para solicitar um orçamento ou diretamente comprar um produto quando é um caso de uma loja virtual. Na sequência, ele foi entendendo que colocando, aqui ele pagou já um boleto maior, né? Então aqui já aumentou, olha só, aqui já passou para 30 reais por dia. Então o número de cliques começou a aumentar. Então, se a gente for contabilizar aqui 30 reais por dia, em 30 dias nós temos um investimento mensal de 900 reais e também uma média de 900 acessos. O custo dele aqui estava mais ou menos R$1 para cada acesso, tá? Na sequência, aqui ele já aumentou, olha só, de 30 ele percebeu que passando um investimento maior, dobrando isso, ele dobraria o número de acessos dele e, claro, o número de orçamentos também. Então, ou seja, aqui já estamos falando em 60 cliques. Chegou a picos de 70 cliques. Mas você deve estar se perguntando, mas Luciano, por que tem um investimento próximo a 60 reais e teve 70 cliques e nos outros dias teve 60? Voltando ao exemplo do Excel, eu tenho palavras que custam menos
e tem palavras que custam mais, ou seja, às vezes as pessoas acabam procurando aquelas palavras mais baratas, então as pessoas acabaram encontrando o site dele pelas palavras mais baratas. Sequência aqui, olha só, aqui ele percebeu novamente, vou aumentar o investimento porque eu vejo que dá mais retorno. Então aqui ele já está com 101 acessos por dia a mais, 101 cliques na campanha dele. E aqui foi subindo, aqui pode ser também uma ação de novas palavras compradas ou de novos anúncios criados, tá? Então pode aumentar também e o custo das palavras às vezes serem menores, então acaba tendo um resultado melhor. Tá? Isso é o que a gente chama de otimizar a campanha, né? A gente verifica diariamente se a campanha está atingindo o máximo de resultado dela. Por exemplo, o custo da palavra, a gente pode mexer nesse custo. Eu posso um dia dizer que eu quero pagar R$1, no outro dia eu posso dizer que eu quero pagar 70 centavos. E se o Google permitir que essa palavra continue sendo exibida com 70 centavos, melhor ainda, eu vou ter um resultado melhor na questão de acessos ao site. Vou adiantar um pouquinho, nós estamos no mês de maio aqui, vou subindo aqui. E observe que aqui, ó, já no mês de julho, o custo por dia já está em R$100. Tá? Nós já estamos chegando na base aqui de R$3.000 investidos no mês, né? Então, o número de cliques também aumentou. Então, seguindo aqui até no mês de outubro. Aí ele manteve nessa média, né, de R$100 por dia. Vou pegar aqui agora o exemplo do mês de outubro, tá? Vou botar aqui no saldo que ele tinha inicial aqui de R$500 nesse mês. Lembrando que conforme vai acabando o saldo, ele pode ir lá e colocando mais, pagando mais crédito, né? A gente sempre faz a orientação para o cliente quando está acabando esse saldo. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui da ideia. Ele colocou, tá? Então, ele teve um gasto de R$557 no mês de outubro. Hoje é dia 8, tá? Dia 8/10. Então, ele teve um gasto até dia 7. Eu vou pegar aqui no mês de outubro. Ele não está contabilizando de hoje. Vou contabilizar desse mês, então, R$557 que ele gastou dentro do Google AdWords, que ele investiu como mídia, como divulgação da marca dele. Então, ele teve esse total de cliques, né? 120, 110, né? Teve uma somatória de cliques aqui nesses dias. E eu vou mostrar agora o que resultou de R$557 investidos, o que resultou somente nesse mês de acessos, de contatos ao site. Lembrando que acesso é uma coisa, contato, ou seja, pessoas que converteram, ou seja, chegaram e mandaram um orçamento ou compraram um produto, já muda a história. Então, foram R$557 investidos. Agora eu vou até o Google Analytics, que vai me mostrar exatamente o total de conclusões de meta. Ele teve um total de 45 metas cumpridas, ou seja, 47 metas que chegaram à conclusão de finalizar o processo, fazer um orçamento ou comprar um produto. Porém, desse total de metas aqui, ele teve de R$500 investido, R$557 investido. De Google Pago, ele teve, ou seja, aquele anúncio que ele paga, ele teve apenas né, um número considerável até, 26 contatos recebidos. Então, gerou lá 500 acessos, mais ou menos, aqueles R$500, R$557, e desses R$557, 26 foi o número de pessoas que entraram em contato. Eu vou um pouco além agora, eu vou entrar na ferramenta de administrador do site dele e vou mostrar no mês total aqui, tá? No mês de outubro, para comparar com esses números aqui. Então, dentro do Google Analytics eu consigo determinar certas metas para que o cliente atinja no final ali dentro do site. Então, ele calculou aqui 45 contatos enviados. Já no orçamento do site, ou seja, as pessoas que realmente vão ao site e mandam um orçamento, chegamos no total aqui de 49 contatos, tá? Então, está aqui o nome de todas as pessoas que entraram em contato com o cliente. Os e-mails, obviamente, estão ocultos aqui, né? E os dias, por exemplo, só no dia 1º, tá, ele teve um total de 6 contatos. Tá? Então, se a gente pegar agora dia 1º, que ele teve 6 contatos, voltar aqui no Google AdWords, no dia 1º ele teve 115 cliques e 6 pessoas dessas 115 entraram em contato. Tá? A média realmente ela é por aí, tá? Então a cada 100 contatos ele teve aqui 6, ele atingiu 6% de retorno, né, sobre o investimento que ele fez. Então o resultado disso, com certeza, desses 5, 6 orçamentos que ele recebe diariamente, ele consegue fechar muitas coisas. Esse foi um exemplo de cliente que ele entendeu que
investindo um valor determinado dentro do Google AdWords, ele entendeu que ele pode ter um resultado. Se ele investir um pouco mais, ele pode ter um resultado ainda melhor. Então, o Google AdWords, ele é uma das formas muito fáceis de se trabalhar para ver se há ou não resultado no seu tipo de negócio. Ou seja, se o seu caso hoje você precisa vender mais, o Google AdWords é uma das excelentes saídas e saídas, digamos assim, mais rápida. Você consegue ver em um dia se o negócio funciona ou não funciona. Lembrando o seguinte, não adianta você gastar horrores, gastar um valor alto dentro do Google AdWords se o seu site não está de uma forma legal, não está de uma forma usável pelo cliente. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou pedir para o cliente entrar na minha casa e minha casa está toda bagunçada. Você precisa primeiro analisar se o seu site está pronto para receber esse tipo de cliente novo. Então, por uma ideia bem clara, eu entro num anúncio dentro do Google, clico em cima do seu site, chego no seu site e vejo que as fotos estão feias, o produto não me agrada, não tem algo que possa me dizer assim, ó, entre aqui em contato, compre conosco, ou algo no sentido de dizer assim, ó, a gente nossa empresa ela é de qualidade, compre com a gente. Então o site precisa transmitir isso. Então não adianta fazer anúncio se você não tiver um site de qualidade exemplar, tá? Por hoje eu paro por aqui. Espero que você tenha entendido, tenha gostado desse vídeo e também espero que, assim como eu estou fazendo a minha parte de fazer o compartilhamento das minhas informações, o compartilhamento do meu conhecimento, como é o objetivo do canal da Válida Web, de compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, espero que você também possa compartilhar este vídeo também em suas redes sociais, na sua rede social ou curtir dentro do nosso canal no YouTube. Então, agradeço pelo seu tempo dedicado e com certeza você vai ter um bom proveito desse conhecimento novo que você adquiriu. Um abraço e até a próxima!